Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 29. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo, mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, e a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre o campo aberto cairás. Não serás recolhido, nem sepultado, aos animais da terra e às aves do céu que te dei por pasto, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste, e lhes rasgastes o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste: o rio é meu, e eu o fiz, eis que estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta e em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados, restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra dos pátros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á os mais humildes dos reinos, e nunca mais se exaltará entre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria a memória da iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura do socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez o que o exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e de todo o ombro saiu a pele. E não houve paga de Tiro para ele nem para seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo, e
roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel e te darei em fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Egito será conquistado pela Babilônia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza, dize assim diz o Senhor: Gemei daquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será um tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem aos transpassados do Egito, o seu povo será levado para o cativeiro, serão destruídos e os seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia, e os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhes prestaram auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: Eu, pois, farei cessar a pomba do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo, com ele, e mais terríveis as nações serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito, encherão de transpassá-los a terra. Secarão os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus, por meio dos estrangeiros. Farei desolada a terra e tudo que nela houver, eu, o Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabos às imagens de Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolado os Patros, porei Gonzo em Zoan, e executarei juízo em Nu. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nu. Atearei fogo no Egito, sim, terá grande angústia, será destruída, e Mênfis será adversário em pleno dia. Os jovens de Afim e de Pi-Bezeque cairão a espada, e estas cidades serão em cativeiro. E em Tafines se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá e as suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 10º ano, no mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédio, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços tanto forte como que já está quebrado. Ele farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada. Mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o transpassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 31. Destino do Egito. No 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, que a quem és semelhante à tua grandeza. E eis que a Síria era o cedro do Líbano, de lindos ramos, sombrosas folhagens de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes do lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa de muitas águas durante seu crescimento. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. O cedro no jardim de Deus não lhes era rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos. Os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos seus espessos ramos, o seu coração se exalçou na sua altura. Eu entregarei nas mãos das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram, caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem
na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as bebem, as águas venham a confiar em ti, por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa, cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes e as suas muitas águas se detiveram, cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, como o fiz passar para o além com o que descem a cova. Todas as árvores do Éden e fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam na profundeza da terra. Também estas como ele passarão para o além e ajuntar-se aos que foram transpassados a espada. Sim, os que foram seu braço, os que estavam assentados à sombra do meio das nações, a quem, pois, é semelhante a glória em que grandeza entre as árvores do Éden. Todavia descerá com as árvores do Éden as profundezas da terra, no meio dos incircuncisos. Jazerás com o que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. E assim nós lemos esses capítulos, demos uma pausa agora. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, com ousadia na leitura da palavra de Deus. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, para a glória e honra do Senhor. Amém.